Meus queridos irmãos e irmãs que estão aqui neste tempo dedicado ao Senhor, é com muito agrado que estou aqui, não percebendo bem porquê, havendo dois pastores no nosso meio e havendo quem está muito mais habituado a estas andanças, mas enfim, pediram-me para que o fizesse, com todo o agrado, estou convosco, agradecendo a oportunidade que me dão de podermos estudar um bocadinho a Palavra de Deus, embora isto seja um processo, quanto a mim, contínuo. Não é um processo pontual, não é feito agora e ponto, é o princípio de algo que cada um de nós deve fazer o resto da vida que ainda teremos até que Jesus volte. E ao falar desta forma, já estou a agradecer ao nosso irmão Emanuel o belo culto que nos fez sábado passado. No final eu até lhe disse, falaste do tema que eu queria falar quando me foi dada a oportunidade de fazer. Mas ainda bem que foi ele que o fez daquela forma, porque, penso eu, falou de uma forma muito mais, talvez, direta e objetiva do que aquilo que eu eventualmente poderia fazer. Muito obrigado, Emanuel. Foi uma boa introdução. Enfim, e a irmã Guida prosseguiu esta introdução ao recapitular a lição. Portanto, enquadrado dentro do mesmo assunto, gostaria que nós meditássemos um bocadinho mais sobre o papel de cada um de nós. Porque vai ser excelente, penso eu. E penso que não há ninguém aqui. Se alguém estiver em desacordo comigo, que se manifeste. Eu penso que todos nós queremos um dia estar entre aqueles que vão subir com o nosso Senhor para o céu, aí vivermos durante 1000 anos. Alguém não quer? Não vejo braço nenhum no ar, o que me alegra de sobremaneira. Todos queremos lá estar. Agora, o que fazer para? O nosso irmão Emanuel falou no número simbólico 144.000. Seguramente seremos muito mais do que 144.000 que subiremos nas nuvens dos céus com os anjos que descerão com Jesus. Mas como estar no meio desses 144.000 e todos os outros, aqueles que ressuscitarão primeiro, como diz o apóstolo Paulo de uma forma tão clara, é preciso ressuscitar primeiro, não segundo. Não a segunda ressurreição, mas na primeira ressurreição. Como participar dessa primeira ressurreição, caso não estejamos em pé, não estejamos vivos, quando Jesus voltar? E é isto que eu gostaria que nós meditássemos durante algum tempo. Já foi lido um texto, e obrigado, Emanuel, por o teres feito, em que Jesus chama a atenção para uma atitude de cada um de nós, que deve ser como a de uma criança, de um menino ou de uma menina. Qual é a atitude de uma menina ou de um menino, de uma criança, quando ainda começa a tomar conhecimento de que é um ser vivo numa sociedade, num conjunto de pessoas? A primeira coisa que essa criança tem é plena confiança naqueles que o rodeiam mais proximamente. Eu tenho vivido isto com a segunda geração de crianças que Jesus pôs à minha guarda. Já era na primeira. Ainda me recordo, a minha filha, que hoje é mãe de 2 belíssimas crianças, uma de 7 anos, o meu Gonçalo, e outra de 2 aninhos, a minha Rita, que quando eu chegava do serviço, eu vinha ainda longe e dizia, já sabem que eu estou aqui. Não sei se lembram deste pregão que era feito por um vendedor de gelados. E ele dizia, já sabem que eu estou aqui. Eu vinha ainda longe e gritava, já sabem que eu estou aqui. Reação da minha filha, papá? Como é que ela sabia? Ela não me via, apenas ouvia. E já reagia porque sabia, quem costuma dizer isto é o meu pai. É este tipo
de confiança que Jesus está a dizer e ilustrar neste versículo. Plena confiança. Tornarmos-nos como criança e, de novo, recomeçar todo este plano de confiança que os filhos têm nos seus pais. E é interessante, a irmã Guida falava há pouco da questão da violência doméstica. Quando se fala de violência doméstica, de uma forma geral, falamos muito entre violência doméstica entre o pai e a mãe e o pai. Não pensemos só que é só o homem a agredir, muitas vezes o homem é vítima também, mas também violência doméstica para com os outros seres que fazem parte do grupo doméstico, com as crianças. Neste momento, uma das minhas funções dentro das responsabilidades que tenho como profissional de saúde é prestar assistência a crianças que foram retiradas de meios onde foram violentadas. E não há muito tempo estiveram 3 crianças, filhos dos mesmos pais, ou antes, da mesma mãe. Os pais é que se calhar nem a mãe sabe quem são. Filhos da prostituição, que viviam num estado tal de insalubridade que aquelas crianças estavam apenas a atrofiar. Porque era uma criança de 12 anos que tomava conta de mais 4 irmãos e que fazia a comida e que providenciava a higiene. A casa onde viviam era de tal maneira insalubre que foi destruída para se fazer uma reconstrução, porque havia muito poucas probabilidades de recuperação. Isto é violência também. E, no entanto, falando com aquele jovem mais velho, ele várias vezes falava com saudades da sua mãe. Portanto, a confiança permanece apesar de. Apesar de. É este tipo de confiança que Jesus quer que cada um de nós tenha para com Ele. Não porque Jesus nos paga da mesma forma como muitas vezes o ser humano paga aos outros, mas porque Jesus nos dá a certeza de nos dar tudo para que estejamos juntos um dia na eternidade. Gostaria que víssemos um outro texto em São João, no Evangelho de São João, no capítulo 3, versículo 3. Jesus usa aqui um outro termo, numa conversa que teve com um homem muito sapiente, muito sabedor, Nicodemos. E quando Nicodemos pede uma conversa e vai ter com Jesus de noite para que não seja reconhecido e enaltece um pouco o ego de Jesus. E isso acho que todos nós seríamos capazes de fazer por com qualquer outra pessoa que nos dissessem, esta pessoa é fulano tal ou fulana de tal, com esta responsabilidade, com esta categoria social, com esta posição na sociedade, e é dessa forma que Nicodemos chega ao pé de Jesus. Sabemos que és rabi, que tu sabes tudo, etc, etc, etc. E Jesus responde de uma forma muito direta e muito franca. Reparem qual é a proposta de Jesus para Nicodemos, dando imediatamente resposta à pergunta que ele não tinha feito. Em verdade te digo que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nicodemos ia à procura de uma resposta acerca de como poder ver o reino de Deus. Todos nós queremos estar um dia na eternidade. Que reino é que vamos ver? O reino de Deus. Seguramente será diferente deste. Não sei se têm ouvido as últimas notícias. Ontem, por acaso,
Estava a ouvir as notícias e fiquei assim um pouco assustado com tudo o que se passa neste mundo onde nós estamos. A cidade mais fria do mundo, que se encontra na Sibéria, num dos pontos mais a norte da Sibéria, mais próximo do Polo Norte, está rodeada de fogo com temperaturas superiores de 40 graus centígrados. A seca, imaginamos uma seca no meio do Polo Norte, onde só há gelo. O gelo o que é? Não é água congelada. A seca é tal que o pessoal não consegue respirar. As pessoas não conseguem respirar, tal é a quantidade de fumo. Estamos a falar do século XXI, do ano de 2021. E eu vi esta notícia ontem. Por outro lado, Mato Grosso, na parte norte do Brasil, uma zona extremamente úmida e quente, pois as temperaturas não sobem acima dos 20 graus. Nunca tiveram isso. Nunca tiveram. Em certos pontos do Brasil, do centro do Brasil, nevou. Mas estamos a brincar ou quê? O norte do Chile a nevar, sem ser nos Andes. Mas isto está tudo virado. Está tudo virado. Que tempo é este? É o tempo que o nosso irmão Emanuel anunciou no sábado passado. É este o tempo em que nós vivemos. E nós somos Nicodemos. Nós também queremos nascer de novo. Nós também queremos estar lá quando Jesus voltar. E é preciso nascer de novo. O que é o nascer de novo? Jesus dá uma ilustração muito interessante. No versículo 8 do mesmo capítulo, de São João capítulo 3, ele diz, olha, o vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vai nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nós não sabemos de onde vem ou onde está o Espírito Santo. Sabemos ou não sabemos? Claro que sabemos. O Espírito Santo vem do céu. E onde é que ele está? Onde nós estivermos. Ou seja, esta questão do nascimento é algo que depende apenas de quem? Daquele que quer nascer. E não depende do Espírito. O Espírito é como o vento. Vem de um lado, vem do outro, está sempre presente. Apenas é necessário que eu, ou cada um de nós, queira deixar que este Espírito mude. O apóstolo Paulo dá uma outra ilustração muito interessante em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Diz o apóstolo Paulo da seguinte forma: quando o Espírito está em cada um de nós, portanto, se alguém está em Cristo, e esta é a parte que eu gostaria de realçar bem, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, tudo é novo. Ou seja, este Espírito que está por todo lado, que é como o vento, tem uma ação sobre cada um de nós e é fazer-nos novas criaturas. Mas eu não estou bem assim? Jesus não me criou uma vez? O que é que vocês acham? Vejamos um texto muito interessante. No Salmo 33, versículo 6. Salmo 33, versículo 6.
Vamos comparar com um outro depois, em 1 de Pedro 1, 23. Agora, Salmo 33, versículo 6. O salmista diz o seguinte: pela palavra do Senhor foram feitos os céus, mas não só, e todo o exército deles pelo sopro da sua boca. Ou seja, tudo quanto existe foi criado por Deus. Ponto. Este é um texto extraordinário para combater uma doutrina que anda por aí e cada vez se vai tornando cada vez mais evidente, da questão do evolucionismo. Por falar nisso, por causa destas alterações climáticas, ontem ouvi mais uma notícia que é mais ou menos assustadora. Sensivelmente 25 mil espécies de animais estão em vias de extinção muito rapidamente. Essencialmente, animais que vivem no mar, por causa das mudanças de temperatura. Os corais tendem a desaparecer e, com isto, milhares de peixes, de espécies de peixes, desaparecerão. Isto é o que dizem os cientistas. O quadro é tão brilhante que cada vez que nós ouvimos uma notícia, ficamos mais assustados. Deus criou-nos uma vez pela sua palavra. Ainda esta semana tive a oportunidade de fazer uma equação matemática, a primeira equação matemática que a Bíblia nos mostra. E essa primeira manifestação e expressão matemática, equação matemática, vem logo a quando da criação do primeiro ser humano, Adão. Deus criou, formou uma estátua, portanto, o corpo. Depois disso, soprou o fôlego da vida e então surge uma alma vivente. Corpo mais fôlego da vida igual alma vivente. É uma equação matemática. Esta é a primeira criação. E em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 23, vemos uma outra expressão do apóstolo Pedro, muito interessante. 1 de Pedro 1, 23, onde ele diz: tendo sido regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, pela palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Ou seja, de novo, esta mesma palavra que nos cria pela primeira vez, pode recriar pela segunda vez. Aliás, não é que pode, é a única forma de cada um de nós poder ser recriado. É pela palavra de Deus. E onde encontrar a palavra de Deus? No livro de Deus. Na Bíblia. Portanto, como posso eu, ou como podemos nós, sermos novas criaturas? Termos a mesma confiança que tem uma criança naqueles que os cuidam? Como podemos ter nós uma nova vida? Só temos um meio. Aquele que nos criou pela primeira vez também nos recria uma segunda vez. Agora, ser recriado e ficar tudo na mesma, o que é que muda então? Nada. É isso mesmo. Nada. Se tudo ficar na mesma, nada mudando, serviu para quê? Ser recriado. Para nada. Vocês sabem o que é o nada? Eu vou-vos dar uma definição.
É fácil. É uma faca sem cabo cuja lâmina se perdeu. Pronto. É a melhor definição de nada que eu conheço. Dada por um indivíduo que era expert em matemática. E eu percebi o que é o nada. É nada. Oh, muito bem. Uma faca sem cabo cuja lâmina se perdeu. O apóstolo João, em 1 João 3, 14, um pouco mais adiante, em 1 João, capítulo 3, versículo 14, o apóstolo João diz o seguinte. 14. Eu estava a ler 3, 4, agora fiquei assim um bocado, mas isto não diz nada. Mas diz o apóstolo João o seguinte: nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama permanece na morte. Ou seja, esta segunda criação, esta recriação, deve ser manifestada de uma forma objetiva e presente. Se não houver mudança, então quer dizer que voltamos ao nada. Nada se passou. Se tudo estiver igual, nada se passou. Mas afinal, o que é o amor? É aquilo que a irmã Guida há pouco definiu. É algo que às vezes nós sentimos sem saber porquê, nem conseguir explicar. E é exatamente isso que Jesus quer. Jesus pede que compreendamos o que é o amor à medida que formos usando o amor de Cristo. Não conseguimos perceber o que é que Jesus vê em mim de bom. Se são os meus pensamentos, já estou como o outro diz, esquece. Se são as minhas ações, olha, faz o mesmo, esquece. Se é a minha figura, então esquece 2 vezes. Mas o que é que ele vê em mim para deixar o céu e vir morrer por mim? O quê? Já pensámos alguma vez nisto? Por que será que Jesus um dia decidiu dizer ao Pai: eu vou morrer pelo ser humano que nos deixou, que voluntariamente se afastou de nós? O que é que ele viu? Apenas viu a essência da sua natureza, do seu caráter. Apenas manifestou aquilo que ele é. E que o apóstolo João diz: Deus é. Não é Deus será, é Deus é. É no presente, é constante, permanente amor. Agora, é difícil definir o amor. É. Mas é difícil sentir o amor? Penso que já não será tão difícil assim. E quando, como dizia a irmã Guida, por exemplo, que é algo que a mim pessoalmente me perturba muito, é ver casais separarem-se. É algo que mexe muito comigo, mas enfim, sabemos que enquanto houver pecado isso vai acontecer, mas pessoalmente é algo que perturba-me. Quando o amor entre 2 seres humanos que decidem percorrer uma vida juntos começa a esfriar e depois há separação, esse amor esfriou, ou seja, gelou. E então, em vez de nos acolher, nos afasta cada vez mais. Quando nós começamos a ter uma atitude de amor para com os outros, procurando fazer o mesmo que Jesus fez por nós, ao vir um dia do céu morrer por cada um de nós,
começamos a mostrar a tal nova criatura. O tal novo nascimento. O sermos como crianças. As crianças amam-nos. Ponto final. Eu não sei porquê, a minha netinha mais pequenina, cada vez que me vê estende os braços, só quer vir para o meu colo. E ela começa a ficar pesada. E porquê? O que é que eu faço àquela pequerrucha? Às vezes aperto-a e ela começa a gritar. Mas não porque está zangada comigo, é porque estou mesmo a apertar. É isto que Jesus faz connosco. Ele aperta-nos e diz: meu amigo, vem, eu estou aqui. Os meus braços estão sempre abertos. E foi dessa forma que Ele morreu, de braços abertos, para poder nos abraçar mais fortemente. Se começamos com este tipo de atitude, se manifestarmos esta atitude para com os outros, aqueles que nos rodeiam, então poderemos fazer o que Tiago nos diz que deveríamos cada um de nós fazer, em Tiago capítulo 5, no versículo 20. É o último versículo do apóstolo Tiago. E diz o apóstolo Tiago, ou antes, escreve: sabei que aquele que fizer converter um pecador do erro, do seu caminho, porque o amamos, porque o instruímos, porque cuidamos dele, porque queremos que essa pessoa esteja connosco na eternidade, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Ou seja, o facto de cada um de nós mudar a sua atitude pode arrastar outros também para a eternidade. Isto diz-nos, ou diz-me a mim o seguinte: se me converter, se nascer de novo, se for uma nova criatura, provavelmente outras pessoas verão uma diferença em mim. E só porque nós manifestamos aos outros a diferença é que mostramos que estamos convertidos. O simples facto de falar não chega. Quando há incoerência entre a palavra e a atitude, não há ainda conversão. Mas quando a atitude vai de acordo com a palavra e estão de acordo com a palavra de Deus, seguramente há uma conversão. E Deus quer que cada um de nós faça a mesma oração que David fez, que todos conhecemos de cor. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Sabemos em que circunstâncias vimos isto numa destas semanas anteriores, que na recapitulação da lição. Após um episódio terrível na vida dele, ele decide mudar, mas pede que seja Deus que mude em ele, criando um coração novo e um espírito reto. É isto que Jesus quer que cada um de nós. Jesus quer que cada um de nós mude a sua atitude, porque Jesus mudou o nosso entendimento, o nosso coração, a nossa natureza. Criamos uma nova natureza. Nascemos de novo. Este tema tem-me, eu não digo perseguido, mas enfim, tem-me feito pensar muito. Tem-me feito pensar porque sinto que ainda há muito para mudar. Sinto que ainda falta muito para atingir o nível que Jesus quer que cada um de nós atinja. Mas a grande esperança é que tudo isto é um processo diário, contínuo. Não é um processo de um momento. Esse é o processo da decisão. A decisão é tomada no momento. Agora eu decido seguir a Cristo. Pronto. E começa então um novo processo de transformação. Em termos teológicos, chama-se este processo o processo de santificação.
E aquilo que o nosso irmão Emanuel pregou o sábado passado é a glorificação. É quando atingimos a glória. Quando atingimos a glória eterna. E no momento da decisão, é este o momento em que cada um de nós inicia todo este processo de santificação que deve durar a vida inteira, enquanto vivermos. Pode ser que muitos de nós não vejamos a morte. Mas é mais provável que aqueles que, como eu, começam a ter muitos cabelos brancos. Isto foi alguma coisa que alguém me disse esta semana. Olhou para mim, está todo branco. Ok. Eu a pensar, já me vi várias vezes ao espelho, mas não vi assim o todo. Mas é uma realidade. Nós, provavelmente, estamos mais perto de ver ou de participar da primeira ressurreição. É mais provável. Mas ninguém sabe se mesmo na sua juventude não terá que passar pela primeira ressurreição. Mas é mais provável que estes jovens que estão aqui vejam Jesus voltar. Que privilégio! Que privilégio! Mas todos nós veremos Jesus voltar, porque todos nós estaremos em pé. E o apóstolo Paulo, em Romanos, no capítulo 8, versículos 1 e 2, dá-nos esta certeza extraordinária. Romanos, capítulo 8, versículos 1 e 2, o apóstolo Paulo diz: agora nenhuma condenação há. Não há condenação para quem? Para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo os seus pensamentos, ou segundo a carne, segundo aquilo que é a sua intuição, a sua impulsão, aquilo que é a minha natureza, antes da transformação, mas segundo o Espírito, o tal Espírito que nos criou a primeira vez e que nos recria uma segunda vez. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus livrou-me da lei do pecado e da morte. Meus irmãos, esta é a certeza que Cristo dá a cada um de nós quando nós nascemos de novo. Este processo ninguém pode fazer no lugar de outro. Por muito que eu queira, pelas minhas filhas, pelos meus netinhos, não vou conseguir que eles tomem essa decisão. Eles mesmos têm que tomar. Cada um de nós tem essa responsabilidade, mas a minha responsabilidade é ensinar o que diz a palavra de Deus. Essa é a responsabilidade de cada um de nós, no tempo que ainda temos de podermos e pregarmos esta possibilidade de salvação que é oferecida a cada um de nós. E mais, de forma gratuita, como nós vimos. O devolver alguma coisa a Deus vem com outra alegria. Quando Jesus diz: dá-me, filho meu, o teu coração, será tão fácil para mim dar-me o meu coração? Se eu sentir que é isto que eu devo fazer, com facilidade o farei. Quando Jesus diz que agora não és tu que vives, mas sou eu que vivo em ti. Que maravilha! Mas que faço eu para deixar que Cristo viva em mim? Que fazemos nós para que Cristo volte mais depressa? Como pregamos o Evangelho através da nossa vida? No fundo é isto que nós temos que fazer. Hoje em dia, não sei se já repararam, são os meios que agora utilizamos que mais pregam. Não são tanto as campanhas de evangelização como se faziam antigamente, como eu me recordo na igreja de Luanda, com o pastor Moisés Nigri. Foi muito bom ver aquela igreja cheia com mais de 1.400 pessoas todas as noites. E no fim,
de 2 meses, ter mais do que 130 batismos foi qualquer coisa de extraordinário. Tive o privilégio de participar. Hoje, isto é praticamente impossível. Mas temos um meio onde podemos espalhar mais rapidamente para locais onde nem o pregador consegue lá chegar. E este é um dos meios que Jesus põe à nossa disposição, que o mal, em teoria, iniciou, mas que é utilizado pelo Espírito para a proclamação da palavra de Deus. Que Deus possa criar em nós um coração puro. Que Deus possa a cada um de nós tocar, que Ele toca. Mas, sobretudo, que nós possamos responder a este toque do Criador e dizer: Senhor, eis-me aqui. E se me queres enviar, envia-me também. Não há problema, como fez Isaías. Permita Deus que seja este o nosso pensamento todos os dias. E se assim for, seguramente encontrar-nos-emos na eternidade com o nosso Salvador, com Jesus, que esse sim está desejoso de nos vir buscar. Com mais ansiedade vive Jesus por nos vir resgatar do que muitas vezes nós temos de estar ao pé dele. Ele quer vir já. E que venha, Senhor Jesus, como termina a Bíblia, ora vem, Senhor Jesus. Que seja esta a nossa oração dia após dia. Mas façamos a nossa parte, é a minha oração também.